Boa noite, gente. Então, eu decidi falar sobre umas coisas que eu tenho pensado há algum tempo. E eu quero falar sobre dois toques. Duas pessoas que tocaram. é, a mulher do fluxo de sangue que tocou as vestes de Jesus, né? É, em comparação com Uzá, que tocou a arca e morreu. Foram dois toques, né? Jesus passava no meio de uma multidão e a mulher, com fé, ela já tinha gastado tudo que tinha, né? E tocou as vestes de Jesus ali e ele sentiu aquele toque fez ela viver, fez ela ser curada, né? E usar no momento em que a arca estava sendo carregada, a arca ia cair e ele foi naquele impulso de tentar segurar a arca da aliança. E ele tocou na arca e ele morreu, porque ele infringiu uma regra. Por que ele morreu? Né? E por que a mulher do fluxo de sangue tocou e viveu? Dois toques. Deus conhece quem toca. Deus conhece a pessoa por dentro. Deus conhece cada um, né? Eu quero falar sobre adoração. E para mim, em toda a minha vida, eu fui envolvida com adoração. Já fui chamada para pregar sobre adoração e sempre volto para o mesmo lugar. Para mim, a adoração tem mais a ver com obediência do que com música. Tem a ver com ouvir a Deus, né? A mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, ela agradou a Deus, fazendo o que ela devia fazer naquele momento. Usar, naquele momento ele foi infeliz, apesar da boa intenção, né? Ele desagradou a Deus, né? Quero também falar sobre Caim e Abel. Caim fez um belo sacrifício, né? E ele fez tudo de bom, menos o que Deus tinha pedido. Ele não procurou saber o que Deus tinha pedido. Abel fez o que Deus mandou. E para mim, a adoração tem a ver com obedecer, não necessariamente com música. A adoração para mim tem a ver com obediência, não necessariamente com música. Tá? A gente costuma dizer, né, na linguagem coloquial, que louvor é música rápida, adoração é música lenta, né? Não tem nada a ver. Adoração é obedecer a Deus na minha vida inteira. Se eu puder resumir a palavra adoração numa palavra, o conceito de adoração numa palavra, eu diria: adoração é obedecer. Procurar saber o que Deus quer e fazer. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando Jesus subiu ao céu, ele falou: olha, eu vou subir, mas eu vou deixar alguém para vocês, alguém que vai ensinar todas as coisas para vocês, né? E esse alguém é o Espírito Santo. E nós temos obrigação, a Bíblia fala, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem, né? Então, assim, nós temos que ser ovelha. Nosso pastor fala conosco todos os dias e a gente tem obrigação. Eu tenho obrigação de entender o que Deus quer para minha vida. Essa obrigação não é do pastor, não é do meu líder, essa obrigação é minha. Eu tenho a obrigação de entender e de obedecer e de seguir o curso da minha vida conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque o que Deus falar para mim não é o que Deus vai falar para você. Então você e eu somos diferentes. Arias, mas como se pode fazer isso? Existem regras? Sim, mas olha só, vou falar sobre momentos na Bíblia em que as regras foram, entre aspas, descumpridas. Davi fugindo com os homens dele, né? Ele estava com fome, os homens dele estavam com fome e o sacerdote tinha feito o sacrifício e tinha sobrado uns pães e era proibidíssimo comer daqueles pães, né? Os pães da preposição. E naquele momento, Davi se alimentou junto com seus homens daqueles pães, eles não morreram. Uzá tocou na arca e morreu. Davi e os homens dele comeram aqueles pães e não morreram. Por quê? Por que Davi não morreu? Por que Jesus curou no sábado? Por que Jesus infringiu as regras daquele lugar? Porque é normal?
Se o mesmo Jesus pegou aquela moeda na boca do peixe e falou, dai a César o que é de César. Então, o que acontece? Acontece que Deus tem uma vontade para cada momento, para cada pessoa. E nós temos a obrigação de cumprir, de conhecer essa vontade, de descobrir essa vontade para nós e cumprir. Isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com a nossa função na igreja. Isso tem a ver com a nossa vida. Isso tem a ver com nossas escolhas da vida. Isso tem a ver conosco. O tempo inteiro. Nós não vamos ser poupados por Deus daquelas decisões que nós tomarmos por conta própria. Porque, ao meu entendimento, nós precisamos, a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas como que Ele vai satisfazer esses desejos? Se o meu desejo for o desejo de Deus. Então, o meu livre-arbítrio é exatamente pegar a minha vontade e falar, Senhor, a minha vontade é a sua vontade. Qual é a sua vontade? Tá? Na prática, nós na igreja, como ministério de louvor, Deus quer escolher repertório? Deus quer escolher repertório. Deus quer escolher palavras. Deus quer que a gente tenha zelo pelo andamento daquele período de culto. Se o culto é dele, ele tem que ter voz. Ele tem que se agradar. Ele tem que dirigir. Ele tem que ter a liberdade naquele lugar. Então isso tem a ver conosco, isso tem a ver com a música, isso tem a ver com o ambiente. Então a gente sabe que o Espírito Santo quer se mover livremente, mas muitas vezes a gente não entende que ele pode estar querendo usar outra pessoa e não a gente, e que de repente a lógica manda eu fazer aquela escolha de repertório, mas Deus quer mudar, ou às vezes eu não vou ter que falar nada naquele dia, né? Ou de repente a direção do louvor tá com um instrumentista que tá lá achando que ele só tem que tocar. Na minha opinião, todos nós somos ministros e nós estamos ali, nós somos obreiros. Não existe ministro de louvor que não seja obreiro. Na minha cabeça, não. Nós temos que entender, tomar postura e entender que qualquer um de nós pode servir de qualquer forma na igreja. De lavar o banheiro, limpar o chão, a pregar, a orar pelos enfermos, a servir uma água, a catar o copo. Nós somos aqueles que zelam pela vontade de Deus, pela obra de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é só compartilhando um pouco do que eu penso com vocês, daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, tá? E que Deus abençoe a cada um. Um abraço.